Eleições 2010, né? Colombo cá, segundo turno lá. E muito lixo nas ruas, né? De todas as cidades, né? A falta de educação imperou novamente nas eleições que se passaram fazem praticamente uma semana. Muita vergonheira, muita mentirada, mas o processo democrático foi cumprido. E nós estamos aqui para fazer uma análise, uma autocrítica de tudo o que aconteceu durante esse período eleitoral até há pouquinho. Porque ainda temos mais, né? O segundo turno a nível de Brasil vai acontecer em final de outubro. E nós, para conversarmos com muita propriedade sobre o assunto, nada mais, nada menos que nós podemos fazer aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso cientista político, né? O comentarista político da nossa rede Bela Aliança Televisão, o nosso estimado Aldo Ziber. Muito obrigado. Essa de cientista política, você foi boa. Uma valorizada no amigo, né? Isso eu acho que... Boa, Anda, acompanha, Neri. Nós conversávamos antes de começar o programa, né? Sei lá, não tenho, nem você tem vontade de participar da atividade política como um todo. É verdade. Mas a gente gosta de acompanhar. Né? E, obviamente, vai somando experiências, vai somando informações com o tempo. E, no fim, você cria uma bagagem, né? Que, pô, peraí, tem aquele lance, tem aquele, etc. Tal. E a gente começa a relembrar que não é objeto do programa, mas quem sabe lá na frente de tempo, a gente começa a recordar, né, Aldo? Aqueles velhos tempos, quando você foi candidato a vereador, que foi o mais votado naquela oportunidade, e discutimos aqui, hoje é claro que não temos esses dados matemáticos, estatísticos, mas você ainda tem quase absoluta certeza que, proporcionalmente ao número de eleitores, você ainda foi o vereador talvez mais votado da história política de Rio do Sul. É, né? Possível, não tenho essas informações, depois, precisaria fazer cálculo. Mas até nós tivemos gente com uma excelente votação depois, só que o número de eleitores era outro. Né? Era outro, não é verdade. Mas, enfim, as pessoas no dia a dia, Aldo, quando vê uma campanha política, as pessoas não têm como não discutir, né? Você discute no bar, discute na cancha de bote, discute em casa, no churrasco dos amigos, você vê televisão, você vai para a internet, você abre o jornal e folha, e a pesquisa política, essa pesquisa está errada. Todo mundo se envolve, né, Aldo? Que coisa impressionante, né? As pessoas, é lamentável, né? Essa cultura de parte da população brasileira que quer distância da política. Afinal de contas, a política é a estrutura que comanda a sociedade. Eu não estou falando da politicagem, né, daquela, mas a verdade é que a política é através da política que nós organizamos, que nós escolhemos quem vai comandar e tal. Mas as pessoas estão um pouco desgostosas, né? Se fala muito exatamente, o cara veio lá, prometeu isso e não fez. O problema é que o eleitor tem que ter consciência de uma coisa. Nós vivemos num regime democrático. Ele é cheio de defeitos. Ele permite um tiririca ser candidato, ele permite não sei o que ser candidato, e eu acho que o sistema democrático ele permite isso. Ele é cheio de defeitos. Só tem um detalhe, Neri, não se encontrou regime melhor. Democracia é isso. É isso, Aldo? É isso. Então eu acho, eu não quero saber, porque é tudo uma turma de vagabundo. Amigo, para lá. Você não gosta de política, então não critica quem gosta. Segundo lugar, você acha que é melhor? Vai lá, se inscreve num partido político, começa a fazer atuação política, dá a cara para bater numa eleição. Vai ser presidente da associação de bairro, vai depender da tua comunidade. Exatamente. Esse é o processo. Assim tem que ser. Então eu respeito, não quero saber, é tudo uma sujeirada, tal. É sujeirada porque os bons não querem se envolver e deixam espaço para os ruins. De acordo com esse tipo de pensamento. Eu acho que a pessoa tem que se envolver, de alguma forma. Eu não estou dizendo com fanatismo, tal, né, mas com um pouco de razão, ela tem que participar do processo político. Sociologicamente falando, isso é importantíssimo. Mas eu quero pegar um gancho quando se fala muito, né, de democracia, processo democrático, é isso que você falou, realmente é. Quem acompanha o sabe que é isso, é a liberdade de poder. Exatamente. As pessoas serem candidatas, evidentemente que o analfabeto não pode ser. Exatamente. Que me parece que está sujeito a ser o caso do, segundo o que se comenta aí na mídia, enfim, mas isso quem tem que resolver isso lá é o Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de São Paulo, lá que tem que resolver isso. E não é nós aqui que temos, não é objeto do nosso programa. Mas esse processo democrático, ele também me deixa, ao mesmo tempo, receoso quando eu parto para
na reforma política. É uma coisa que tu sabe que era para acontecer, que tu sabe que eles vão... Eu, pelo menos, tenho essa impressão, a leitura que eu faço. Eles vão levar de barriga de novo, que eles têm interesse nesses partidos pequenos, partido de aluguel, que todo mundo... E aí botam tiririca da vida, Aldo. Que pelo voto de protesto, ou de gozação, ou sei lá o quê, ou por ser querido, porque usar aquela peruquinha não sei das quantas, aquele bonezinho, faz 1.300.000 votos e leva 4, 5 candidatos com ele, porque a legenda leva, e são normalmente políticos que já tiveram a ficha muito suja, que não, talvez não for o caso de Valdemar da Costa Neto e outros lá, enfim. Tinha expressão política. Então, isso me deixa muito puteado quando a gente fala no processo democrático, e ao mesmo tempo esse processo democrático não consegue viabilizar uma reforma política que era tão importante que todos nós esperamos. No início da semana, Neri, aí por terça-feira, acho que foi terça-feira, eu estava escutando a Voz do Brasil, não porque estava, não sou, mas eu saí de casa com o rádio ligado. Você é da época da Voz do Brasil? Sim, Pô, sim. Não, Aldo, eu sou obrigado a puxar minha fundinha. Né? Aldo, eu sou também da hora da Voz do Brasil, da época da funda. Mas escutar, né? Não, aquele horário, né? Não tinha televisão, né? Mas eu faço o seguinte, Aldo, não é que eu vou propriamente lá no rádio para escutar. Se eu estou no carro, eu estou com o rádio ligado na Voz do Brasil. Que ela me traz as informações do dia a dia. E o meu pai me ensinou isso há muitos anos atrás. É bem separado, né, o Congresso, da Câmara Federal, até o Poder Judiciário. Você tem a informação do dia. Informações do dia. Do dia, né? Nenhuma. Tá, e daí, Aldo? É um jornalismo bastante moderno. E nos pronunciamentos que aconteceram, tanto no Senado como na Câmara, na terça-feira, terça passada, agora, depois da eleição, a maioria dos candidatos, dos deputados e senadores que lá estavam, alguns fazendo discursos praticamente de despedida, que não se reelegeram, não foram candidatos, outros agradecendo, todos, Neri, foram unânimes. O ano legislativo tem que começar no ano que vem discutindo a reforma política. Se não fizer ela no começo, não faz mais. Não acontece mais, né? E a Luísa Erundina, ex-prefeito de São Paulo, que se reelegeu deputada agora, dizendo: se não fizer reforma política logo no início da legislatura e deixar para fazer no ano seguinte, vai chegar na eleição de 2012 e vão começar a questionar na justiça. Que é tudo em função dessas trapalhadas de tiririca, de partidinhos pequenos de aluguel. Porque imagina só, vem um segundo turno, caso agora a nível federal, a nível nacional, né, eleição presidencial. Claro que tem os acordos com os partidos que querem cargos, que querem vamos pegar, não, da famosa teta. Sim. Por que eles não querem? Por que eles estão lá? Eles estão lá, esses pequenos. Por que a oportunidade de ter o sol nasceu para todo mundo? Eu até acho que nasceu para todo mundo. Mas, pô, olha o que nós temos de partido político. Isso é uma vergonha. A reforma política, ela é inevitável. Até há uns 2 ou 3 meses atrás, eu vi uma entrevista do Lula, não me lembro se foi num canal de televisão, e aí o cara questionou, né? Vai continuar na vida pública, não sei o quê, da ONU. Não, eu não sei o que vou fazer, mas não pretendo mais ser candidato. E ele disse uma coisa assim: eu acho que eu, como ex-presidente, tenho que lutar agora para a reforma política. Eu digo, pô, mas por que só agora, né? Passou 8 anos, né? Por que não ter brigado pela reforma? Pô, então assim, engraçado. Então, a impressão que se tem, né, é que há uma unanimidade quanto à necessidade de fazer. Mas começar. Mas o problema é começar. É começar, né? Bom, Aldo, eleição nacional, eleição para o Brasil, segundo turno, não vou chamar de fenômeno, porque a Marina não foi um fenômeno, né? Ela é uma candidata, veio de esquerda, está no Partido Verde, buscou o espaço dela, sabia das dificuldades de se fazer, de ir para o segundo turno, mas, inegavelmente, 20 milhões de votos fez a diferença, e provocou esse segundo turno, né, Aldo? Eu acompanhei durante a semana várias opiniões pela internet, né? Então são os cientistas políticos reais, tal. Os reais, não? Mas para nós você é o nosso cientista político. Eles têm várias opiniões. Uns dizem que ela foi decisiva para o segundo turno. Por exemplo, tem na terça-feira no Terra Magazine, um cidadão dizendo que, com análise mais profunda, não houve isso aí, que já se previa. Ela fez uma votaçãozinha um pouco mais do que se esperava. E, de fato, se você começa a analisar as pesquisas de 30, 40 dias atrás, já havia uma possibilidade dela chegar no 15%, 16%. Havia nessa possibilidade. Havia. Ela dos votos válidos, chegou a 20%. Agora, se pegar toda a votação, deu 17 e pouco. Então, isso já era previsto. Agora, ela fez o estrago, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi decisivo, porque muita gente
nos últimos 30 dias, com aquela história do sigilo fiscal, aquele negócio da Eunice lá na Casa Civil. A Eunice Gate, vamos dizer assim, né? E agora, no final da história ainda, uma coisa que aqui eu vi pouco, mas pesou muito, envolveram a Dilma num esquema com religião, que ela teria defendido o aborto, não sei o quê. Exato. Então teve muito eleitor, eu acho que teve, quanto esse muito, teve eleitor da Dilma, disse, pô, é tudo farinha do mesmo saco, vou com a Dilma. Lá em casa vou com a Marina. Com a Marina, vou com a Marina. Vou com a Marina, né? Agora, como é que vai ser o segundo turno? Aí é que vem aquela história. Então, se você me perguntar, você acha que a Marina, teoricamente, leva esses 20 milhões de votos com ela para onde? Não. Não vai levar. Esses votos não são dela, não né? São dela. Não são dela. Ela não tem esses votos. Então, claro Aneri, se você analisar as duas últimas eleições presidenciais, 2002 e 2006, todas as duas deu segundo turno e o primeiro colocado, que foi o Lula nas duas, 46%, 47% no primeiro turno. Então deu mais ou menos a mesma coisa. Com né? um detalhe. Vamos admitir que a Marina tome uma posição favorável ao Serra. Nós acabamos de dizer que não acreditamos que ela leva tudo. Mas que ela leve 2/3 dos votos dela para o Serra, não ganha eleição. Não ganha. Não ganha. Não ganha. É só somar. Porque a diferença é... Exato. Teria que levar muitos votos, né? E uma outra que me chama a atenção, Aldo, nós vamos ao nosso intervalo, mas antes de ir ao nosso intervalo, e a gente escutou, eu vi de pais, amigos nossos aqui do Sul, meus filhos votaram na Marina. A juventude me parece que teve uma queda muito forte para a Marina. Nerito, olha que coisa engraçada. Eu tive na família isso. E o meu questionamento é o seguinte. Você imagina, vê se você consegue imaginar, se a Marina ganha a eleição, quantos deputados, senadores o Partido Verde faria? Você já imaginou a negociata que seria aquilo lá? É verdade, né? É que é um partido pequeno, não teria... Sabe quando que a dona Marina conseguiria colocar em prática as suas propostas? Não teria como, né? Não teria como, não governava nunca. Não iria governar nunca, né? É verdade. E a outra coisa, para encerrar, então, para nós irmos no momento do nosso intervalo, o caso... para nós fazer um brinde, né, Aldo? A vinda de você aqui... Brindada a Rony Gazoso. Como dizia o Soldatelli, do qual você é afiliado, o nosso estimado, saudoso Soldatelli, que está lá em cima com o Nódico, aquele povo maravilhoso, com o nosso Enio, aquele povo, né? O Danda, o Álvaro Murada, aquele povo maravilhoso. Hilário. Exatamente. O Hilário Rosa. Ele dizia assim, Aldo é uma hemorragia de prazer. Ele não dizia assim? Aldo, isto é uma hemorragia de prazer. É bem assim, né, Aldo? É bem assim, ele falava. Mas me parece, Aldo, que aquelas denúncias da Casa Civil, da Eunice Gate lá, Eunice não sei das quantas, que foi a indicação da Dilma, aquela coisa toda, me parece que isso também... Não, eu acho que a Dilma perdeu muito ponto ali, porque 15, 20 dias antes da eleição, e a Casa Civil, nesses 8 anos do governo Lula, os maiores problemas que aconteceu, de lambança, pelo menos, a mídia divulgou que é ali dentro. Foi ali dentro. Então pesa. É claro que, obviamente, numa disputa eleitoral quente, as coisas vêm mesmo para... Você vê a história do aborto, por exemplo. Terça-feira, a Folha de São Paulo, um jornal declaradamente favorável ao Serra, faz uma baita de uma matéria dizendo que quem aprovou como ministro da Saúde o aborto no Brasil foi o Serra. Viu? Quer dizer, se tudo que o Serra precisa nessa hora não é um jornal da situação dele. Está ajudando ele? Ajudando botar ele. Aquilo. E colocaram. Sim, mas aí veio lá. Bom, Aldo, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e nós vamos voltar na sequência para falar de Santa Catarina, né? Consequentemente, na sequência vem o Alto Vale, vem os nossos deputados federal, os nossos deputados da Assembleia Legislativa e, fundamentalmente, Aldo, que eu acho que não sei muito o que falar, é 2012, né? Rio do Sul 2012. Porque muito jogo dessa eleição está se vislumbrando daqui 2 anos, que as pessoas às vezes se esquecem de fazer essa análise, e você está sempre ligado nisso. Então vamos comer um roll mops agora? Vamos comer um roll mops, eu já vou dar um roll mops pro Aldo, vocês ficam ligadinhos com o Aldo, disse, eu quero comer escondidinho, porque a minha estimada não pode ver em casa que eu comi no programa do Neri. Mas então ele vai comer... Vamos pro intervalo, então. Vamos pro intervalo.